No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho sobre a questão de espiritualidade pós-mormonismo. E eu vou contar aqui a minha experiência, como que foi, como está sendo essa reconexão com Deus, com o divino, com o sagrado, o que realmente é sagrado para mim, o que significa a espiritualidade para mim e como isso afeta a nossa vida. Primeiro eu quero lembrar que eu não sou a dona da verdade, ninguém é, né? Nenhum ser humano é dono da verdade. A gente vive e cria o um mundo de acordo com as nossas percepções e experiências. Então, o que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo hoje são as minhas experiências, a minha visão, como eu vivo e acredito hoje, como eu acreditei um dia. E não tô aqui para cagar regra na vida de ninguém, não tô aqui para dizer que você deve fazer isso, que você deve fazer aquilo. Eu vejo que nós, como seres humanos, e vindo, né, da natureza, ao olhar para a natureza, eu acho que a gente consegue entender a gente como ser humano também. Porque ao olhar a natureza, a gente vê tanta diversidade, a gente vê. Não existe só uma espécie de árvore, existem milhares. E cada uma, por mais que elas sejam semelhantes, elas precisam das mesmas coisas ali para sobreviver, precisa da água, da luz, umas mais, outras menos, umas têm um tempo de fotossíntese diferente das outras. E quando a gente fala do ser humano, a gente quer enfiar todo mundo num saquinho, como se todo mundo fosse igual e que as mesmas coisas funcionassem para todos. E essa parte eu não concordo. Eu acho que cada ser humano é único, tem perspectivas únicas, né? Que teve uma criação diferente, que tem uma visão de vida diferente. Portanto, não tem como colocar todo mundo num saco e falar assim, olha, agora você vai acreditar nisso e é isso aqui que funciona para sua vida. E se você não acreditar, não viver, tem alguma coisa de errado com você. Né? Eu não acredito nisso. Já acreditei. Já acreditei que todo mundo precisava estar na igreja mórmon para ser salvo, para ser amado por Deus, para Deus ajudar, para essa pessoa ser feliz, para essa pessoa ser bem-sucedida, para essa pessoa ter uma vida boa nessa terra e viver no reino celestial algum dia. Já acreditei nisso. Né? Hoje eu não acredito mais, porque eu consigo ver que cada um é único, sabe? Não é porque a pessoa não está ali dentro da Igreja Santos dos Últimos Dias que ela é uma pessoa infeliz, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que não está conectada com Deus. E a gente classifica as pessoas assim. A gente acha que a gente conhece o coração do outro, que a gente conhece as intenções do outro. E dentro da igreja, né, é muito comum não, né, mas é a cultura você olhar para a espiritualidade com os olhos físicos. Então, por exemplo, a pessoa esteve ali na igreja, você viu a pessoa na igreja? Ah, então ali provavelmente é uma pessoa espiritual, né? Ela tá de garment. Ah, ela tem recomendação para o templo. Como tá os registros ali do dízimo dela? Tá em dia? Ela tem um chamado? São coisas físicas que você consegue ver e com isso você acaba medindo se a pessoa, o nível, né, de espiritualidade que essa pessoa tem. Mesmo que por dentro ela for uma pessoa totalmente amarga, azeda, sabe? Que deseja mal para os outros, que deseja coisas ruins para ela mesma e para as pessoas. Então, você vê um presidente da estaca. Nossa, uma pessoa muito espiritual, né? Você vê um apóstolo. Ai, muito espiritual. E eu não vejo mais a espiritualidade assim, né? Eu vejo a espiritualidade algo muito, muito interno, muito pessoal, até personalizado para cada pessoa, né? E não como algo visível, entende? Tipo, ó, tem um chamado, serviço, a plaquetinha, né? Tá lá com a plaqueta, pá, porque é assim que a régua do julgamento começa. Quando você acha que por a pessoa tá na igreja, usa garments, tem uma plaquinha ali de ex-missionário, ou a plaquinha ali que foi instrutor do CTM, que usa saia, que usa garment, que essa pessoa tem um nível espiritual muito grande. E muitas vezes não, né? Muitas vezes é só a carcaça ali que tá em dia, mas dentro o espiritual mesmo, o espírito, a alma daquela pessoa é uma alma amarga, uma alma que vibra no medo, na culpa, na escassez, vibra baixo. Então, ali dentro da igreja tem isso, né? Da gente
reconhecer a espiritualidade como um checklist. Tanto é que não se fala de você ser como Cristo, né? Desenvolver atributos de Cristo, mas a sua salvação no mormonismo não depende disso, né? Depende de coisas externas que você faz. Então depende se você vai ao templo, se você paga seu dízimo, se você fizer todas aquelas regras ali, então você é salvo, mesmo que por dentro você esteja uma pessoa, né? Como eu disse aqui, vibrando ali nessas energias mais negativas. Então, o que importa ali é se você mantém o que é exigido, né? Mantém o que é exigido, então sua salvação vai estar garantida. E hoje eu já vejo diferente, eu vejo essa espiritualidade desenvolvida de uma forma que as pessoas não conseguem ver, sabe? Eu não consigo ver o quanto o outro está conectado com Deus. Eu consigo até sentir, né, a vibração dele. Tem pessoas que a gente chega, que a gente se sente bem ouvindo aquela pessoa, que a gente se sente bem estando com ela, vivendo perto dela. E tem outras que não, né? Que a gente já se sente mal, que a gente sai daquela pessoa, perto daquela pessoa já carregado. Então eu vejo a espiritualidade assim. Quando eu passei pelo processo, né, de ver a igreja como ela é, com a verdade nua e crua, foi como para mim, sabe aquele filme do Divertidamente que o castelinho todo desmorona? Para mim foi exatamente igual. Parecia que meu castelo assim da espiritualidade havia sido destruído por completo e ficou um terreno vazio ali que eu tive que ir limpando o que sobrou dali, refletindo o que seria construído, porque para minha vida o pilar da espiritualidade é algo muito importante. Então, o que eu iria construir, né, naquele terreno vazio que agora tinha um buraco, visto que as minhas crenças ali na Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias desmoronou por completo. Não conseguia, não tinha mais como. Os meus valores não estavam compatíveis com os da igreja, pela falta de honestidade, enfim, por tudo que eu venho falado até aqui. Então eu comecei os meus, né, estudos e li muito, frequentei outras igrejas para entender se era o que eu queria, porque o meu caminho na espiritualidade dentro da igreja, ele foi assim, eu tinha 12 anos e na minha visão de mundo, cada pessoa tinha um lugar, né, na Terra onde ela se encaixasse mais. E hoje eu vejo que eu não estava errada, sabe? Porque eu lembro que eu falava assim, Deus, os budistas têm os lugares deles, os metodistas têm os deles, né? Os presbiterianos têm os deles, e eu, que lugar que eu tenho? E aí foi onde eu conheci a igreja, né? E que Deus me mostrou para eu entrar para a igreja. E eu senti no meu coração, entrei e fiz tudo da forma certa, fiz tudo da forma de coração, fiz as moças, missão, tudo, né? Aquela trajetória mormon, aquela carreira mormon, eu segui à risca. E quando foi o momento de eu sair, né? Deus também falou assim: olha, seu momento aqui finalizou e eu tive que sair. Tive não, né? Eu decidi sair, mas com essa mesma conexão. E eu sempre falo que o mesmo Deus que me falou para entrar foi o mesmo que me falou para sair. É, Quando eu saí, eu fui buscar, né, a entender mais quem era Deus. Então, para Stephanie, dos 12 aos 27 anos, as coisas que a igreja ensinava, a forma, todo o contexto ali religioso, ele foi importante para mim, foi importante para minha vida. Eu reconheço e eu acho que a igreja tem muitas coisas boas para as pessoas, tá? Não acho que só tem coisas ruins.
Eu acho que tem pessoas que realmente precisam daquilo ali. E por esse tempo na minha vida, eu precisei daquilo ali. Eu amei viver aquilo ali, né? E foi ótimo. Eu agradeço de coração e eu viveria tudo de novo, porque eu acho que foi isso que me mudou, que me moldou, que me fez crescer, que me fez estar onde eu estou, ter casado com a pessoa que eu casei. Por mais que a gente esteja mais junto, a gente teve uma filha. Então, tudo isso é o contexto e bênçãos, né, que a igreja me trouxe. Até o momento de eu sentir que deveria realmente não era ali meu lugar, que ali, enfim, já não era mais condizente. Então chegou o momento de eu reconstruir o que era a espiritualidade para mim, porque a espiritualidade até então era algo visto, né? Então, como que eu media como eu estava espiritual? Tô lendo as escrituras? Tô. Então, tá. Tô orando todos os dias? Tô. Tá, então tá. Tô indo na igreja? Tô. Tá, então tá. Tô jejuando? Ok. Tô indo ao templo? Ok. Tô tendo chamado? Sim. Usando Garment? Sim. Guardando a palavra de sabedoria? Sim. Dando oferta? Sim. E aí eu comecei a ver, né, o checklist que era para mim o que significava espiritualidade, era fazer aquele checklist. E quando eu me vi sem aquele checklist para fazer, eu queria reconstruir com algo, né? Então busquei e busco ainda, estou nessa busca, porque eu sou uma eterna aprendiz de tudo e é isso que me faz crescer, evoluir, aprender, ver o caminho que eu tô seguindo, se precisar refazer, eu refaço. Assim como eu refiz, né? Quando eu vi que a igreja não era pra mim, era muito mais fácil, gente, eu continuar ali. Era muito mais fácil eu ter ignorado as coisas que a religião fez e ter continuado a minha vida ali como se nada tivesse acontecido, porque é muito cômodo a gente estar na igreja, né? A gente sente que a igreja vai sempre nos proteger. Se faltar alguma coisa, a gente pode falar com o bispo. Se acontecer alguma coisa, a gente tem alguém para quem ligar. Então a gente se sente ali num mundinho, num ninho muito protegido, muito é, com medo de voar, né? Fica um ninho num passarinho num ninho e que tem medo de sair e conhecer o mundo. E se tiver que cair, caiu, levanta. Enfim. Ahn, um dos livros que me ajudou nessa reconexão espiritual foi esse aqui, ó. Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Alguns pensamentos eu consegui reformular graças a esse estudo, né? Que é um estudo do nosso cérebro, de como a gente funciona, de como funciona essa parte espiritual também, conectada com o nosso intelecto. Então, eu vou citar ele algumas vezes aqui durante esse vídeo. A verdade, gente, a verdade absoluta, ela existe. Por exemplo, uma verdade absoluta, tá? Uma lei absoluta, a lei da gravidade. A lei da gravidade vai funcionar para todos, você sendo rico, sendo pobre, sendo magro, sendo baixo, sendo bom, sendo mal. A lei da gravidade funciona para todo mundo, né? É uma lei absolutamente planetária. Agora, a lei do dízimo funciona para todo mundo? O sacramento, ele funciona para todo mundo, né? Você usar garments funciona para todo mundo? Porque pensa comigo, se a bênção do garment está em si, estar protegido, estar com o Espírito Santo, estar. Que mais com a lei as bênçãos do garment, que eu nem me lembro mais, né? Porque é tão vago que é. Mas se a lei do garment fosse real, né, planetária para as pessoas, você não concorda comigo que quem não usa garment estaria com a vida ruim, seria uma pessoa ruim, estaria desprotegida, sofreria um acidente toda semana, coisas terríveis iriam acontecer com essa pessoa. Ou seja, 99,9% da população mundial, né? Porque de todas as pessoas, milhões de pessoas do mundo, qual é a quantidade que usa garment? Mas tá bom. Então, eu comecei a perceber que o poder das coisas, né? Que o resultado não era exatamente pela questão ali daquela obediência àquele mandamento, como fala o Doutrina e Convênios, né? Você vai ser abençoado de acordo com a lei a qual aquele mandamento se baseia. Por quê? Lei do dízimo, outro exemplo, né? Que trazer dízimo às casas do Senhor, porque o dízimo vai abençoar a sua vida e nada vai faltar, você vai prosperar e as janelas do céu vão se abrir.
Mas tem pessoas que não pagam o dízimo e que são pessoas prósperas. Não é a pessoa é só rica e no coração vazio. Gente, eu conheço pessoas ricas, pessoas boas e que não pagam dízimo para uma instituição e que prosperam, enquanto outras que pagam dízimo por anos e décadas que tá lascada financeiramente, que tá com o nome sujo, que tá com o nome sujo da empresa. Por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? O poder não está em si naquele mandamento e eu fui começando a perceber na minha própria vida, tipo, eu tô obedecendo tal coisa, por que que tal bênção não tá vindo? Né? Se é lei e consequência, se eu obedeço aquela lei, devia vir a consequência daquela lei. E não vinha, né? Nem na minha vida, nem na vida daqueles que eu observava. Então eu comecei a ver que o poder não estava no mandamento em si. Foi a primeira coisa que eu comecei a refletir assim, mas ainda estava um pouco turvo para mim essa questão. Mas, ao mesmo tempo, é libertador, porque você percebe que o poder em si, de você ter uma vida próspera, abundante e feliz, não tá na religião, né? Tá num poder dentro de você ir atrás, de você fazer e criar a vida que você deseja e que você merece. Outra crença que a gente costuma ter também na igreja, que é, se eu sair, né, da religião, a minha vida vai virar um caos. Deus vai tirar a mão dele sobre mim, tudo de ruim vai acontecer, né? Meu filho vai ser atropelado, eu vou perder o emprego. E se você trabalha na associação da igreja, provavelmente você vai perder o emprego mesmo, né? Porque você precisa estar ali guardando os mandamentos para ter o seu trabalho, mas tudo bem. Mas a gente é condicionado a ter o medo, né? O medo de perder, o medo de algo ruim acontecer, o medo de a gente não ser mais amado por Deus. Porque se entende que aquilo que a igreja orienta é o mesmo do que Deus orienta. E essa é a primeira crença que você precisa quebrar. Que o que a igreja orienta é o que a igreja e o homem orienta. Quem está orientando ali é um homem, tá? Porque se você ficar com essa crença dentro do seu coração de que Deus que está mandando, você sempre vai achar que aquilo ali é a verdade absoluta de tudo. E às vezes não, só saiu da cabeça de um homem mesmo. E ali, né, dentro, é muitas coisas feitas com base na manipulação, no medo. Então, se você sair daqui, a sua vida vai dar errado. Se você sair daqui, Deus vai castigar você. E, gente, quando eu fecho assim meus olhos e me conecto com Deus, quando eu penso, eu não consigo sentir isso que as pessoas falam, sabe? De que essa manipulação, esse ser controlador, eu não consigo sentir essa, essa manipulação que o ser humano quer controlar, né? Que a igreja quer exercer o controle sobre a nossa vida. E aqui no livro do Como se tornar sobrenatural, e fala um pouco sobre que nós somos as nossas crenças, né? Você é a sua crença, sua vida é um reflexo das suas crenças. Então, primeiro, você pensa, né? Você tem um pensamento que vem da sua crença. Então, a crença tá ali, te gera o pensamento. Aquele pensamento te gera um sentimento. E esse sentimento faz você manifestar. Então, por exemplo, um piercing. Vamos supor que a pessoa aprendeu na religião dela, nos ensinamentos desde pequenininha, que se ela botasse piercing, era coisa do diabo, Deus ia ficar muito triste com ela. Mais uma vez, o controle, né? Então, o que ela pensa toda vez que ela pensa em botar um piercing? Pô, se eu botar um piercing, ela já fica até ansiosa, nervosa, porque ela sabe que vai vir um castigo, ela sabe que vai vir algo ruim depois daquilo ali, que vai vir alguma coisa ruim vai acontecer com ela, né? Então ela tem a crença, ela teve o pensamento, ela sentiu, e aí um dia, um belo dia, ela decide colocar um piercing ali no narizinho dela. Daí ela vai lá, mas ela continua com aquela crença. Então ela só decide desobedecer na mente dela, para ela mesma, né? Desobedecer para ela mesma. Vai lá e coloca o piercing. Daí o que acontece com o piercing? Isso eu conheço, gente, pessoas que passaram por isso, tá? É exatamente isso que eu vou falar. Vai lá, coloca o piercing. O que acontece com o piercing? Infecciona. Batata.
criou a prova de que aquela crença ali dela estava certa, né? Então ela teve uma crença, teve um sentimento, ela manifestou aquele sentimento, rolou alguma coisa para comprovar aquilo ali que ela estava pensando e crendo que ia acontecer e realmente aconteceu. Daí infeccionou o que ela pensa, é castigo de Deus. Tira esse piercing que você vai voltar a ser abençoada, que você tem que ser uma menina obediente. Daí ela vai lá, tira o piercing e o corpo dela volta ao normal, né? Pra você ter ideia, quando eu fui fazer a minha tatuagem, né, da onça, tem uma onça aqui atrás, e eu tava bem ok com isso e tal, mas quando eu saí do estúdio, tinha um degrau na saída. E aí eu tropecei nesse degrau. E sabe o que que veio? Olha aí, o castigo de Deus. Já começou a tropeçar. Mas não é, gente, não é castigo, né? Não tá ali, tava na minha crença. O poder não tá na tatuagem em si. Tava na minha crença que se eu fizesse algo, ia acontecer algo de ruim comigo, né? Se eu fosse desobediente àquela lei, eu ia ser castigada. E aí depois eu ri e tudo mais, né? Mas eu fiquei. Levei até pra terapia, a gente riu na terapia, tipo, olha só como que ainda no meu subconsciente muitas coisas ainda estão enraizadas. Por isso que o vídeo de hoje, sobre a questão de espiritualidade, é pra gente começar a mudar as nossas crenças. Então, uma frase que eu ouvi hoje, inclusive, e que faz total sentido com o que eu tô falando aqui, que é: você precisa desaprender para poder aprender. Então, a gente precisa desconstruir isso aqui que a igreja nos ensinou, de que a nossa vida vai ser um fracasso, de que as coisas vão dar errado, né? Desconstrói esse Deus manipulador, desconstrói esse Deus controlador e começa a sentir e a ver o Deus diferente, né? Então, primeiro desaprenda, derruba o castelinho, o que tiver que limpar, limpa, o que estiver desmoronando, deixa o tempo levar, mas precisa desaprender para aprender. Porque se a gente for parar para pensar, gente, o nosso amanhã, ele tá limpo, ele é uma folha totalmente em branco. A gente tem infinitas possibilidades do que a gente pode criar e fazer com a nossa vida. Hoje, olhando, por exemplo, se eu for olhar 5 meses atrás da minha vida, eu tô com uma vida absurdamente diferente da que eu tinha há 6 meses atrás, por exemplo, né? Por quê? Porque eu fui criando isso, eu fui imaginando, eu fui manifestando e estou ainda manifestando muita coisa. Então, assim, se você acredita que sair da igreja a sua vida vai desmoronar, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai desmoronar, porque a sua crença já definiu isso. Então, antes de você tomar uma atitude, antes de você mudar seus passos, você tem que mudar o interno. Porque se você mudar o externo, não adianta. Né? A gente tem que se mudar internamente, mudar o nosso cérebro, mudar a nossa cabeça. Lembrar que nós somos adaptáveis. A gente pode aprender coisas novas. E que o cerne principal de tudo isso é você mudar o interno primeiro para que o externo consiga ser manifestado. Na página 117 do livro, tem uma parte que fala assim, ó: intenção clara, mas emoções elevadas igual a uma nova energia, né? E aí tem o pensamento de você desejar algo e você se imaginar sentindo algo. Então, se hoje eu me imagino que se eu fizer uma tatuagem eu vou ser castigada, eu preciso mudar essa crença de que eu vou ser castigada ao fazer a tatuagem. Entende? Porque não está na tatuagem em si, mas em como você está manifestando isso para sua própria vida. Porque se a gente for parar pra pensar, gente, todo mundo que tem tatuagem, a vida da pessoa seria um desastre, seria sabe, ia manifestar tudo aquilo que a gente acredita na gente, iria manifestar em todo mundo. É como a lei da gravidade, funciona para todo mundo. Mas tem coisas que não funcionam para todo mundo, né? Tem coisas que é da nossa imaginação, da nossa própria crença, da nossa própria perspectiva do todo. Eu tô dando o exemplo da tatuagem porque é a que eu fiz uma tatuagem e tudo, então eu sinto isso e vejo dessa forma. Então, quando eu percebi que era possível levar uma vida conectada com Deus
fora da religião, né? Eu desbloqueei isso da minha mente. Eu comecei a me sentir livre para poder buscar essa nova conexão. Então, onde está a chave para você se libertar? É você desaprender para aprender. Então, como que você aprendeu a primeira vez? Você ouviu, você repetiu, você ouviu de novo, você repetiu de novo, você viveu, você teve uma prova que confirmou essa sua crença, você repetiu e repetiu. Então, pensa uma criança que nasce ali dentro da igreja Mormon, certo? Então ela acredita, ela tá ali todo dia com a família, nos domingos alguém vai lá no ouvidinho dela e cochicha que a igreja é verdadeira, ela vai lá e repete, então ela ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Aí isso aqui, ó, essa linha neural que forma na mente dela se fortalece daquilo ali. Então ela vive uma vida inteira fortalecendo crenças que tão firme, tão rígidas ali dentro, né? Que é muito difícil de você tirar dentro dela. E como que você faz para tirar essas crenças e introduzir novas? Da mesma maneira, você precisa ouvir, fortalecer, ouvir, repetir com o tempo. Ouvir, repetir, criar uma prova para manifestar aquilo que você está repetindo. Então, aqui atrás, até na minha parede, deu para ver um pouquinho, mas eu vou botar a foto aqui para vocês lerem. Mas tem repetições que aos poucos vão se tornando verdade na minha vida. Então eu percebi que a repetição de palavras, elas vão se tornando reais. E isso até condiz com o que os profetas mormons falam, né? Porque muitos falam assim, para você ter um testemunho, preste o testemunho para você ter testemunho. Por quê? Essa é a lei da crença. Você falando algo, você internaliza aquilo ali e aquilo se fortalece na sua mente, tá? Então isso serve para tudo. Se eu crer, por exemplo, minha crença é que se eu não for à igreja domingo, a minha semana vai ser ruim, né? Daí o que acontece? Eu não vou na igreja domingo, segunda bate o carro, pronto. Já confirmou aquela minha crença aqui, ó. Tá vendo? Você não foi na igreja domingo, agora está recebendo castigo. Porque aquilo ali já tá formado dentro de você. Então o que você tem que fazer? Você tem que refazer e criar novas crenças. Eu nesse processo me conectei com algumas formas que me ajudou a reconstruir o meu mundo ali da divertidamente, né? Mas me ajudou a refazer o meu pilar da espiritualidade. O principal hábito hoje espiritual que eu levo comigo é o Ho'oponopono. Não sei se vocês já ouviram falar. O Ho'oponopono é uma prática já que existe há muito tempo, que é você se abençoar e ele limpa e nos protege energeticamente e espiritualmente. E foi o principal ponto que me ajudou a começar a limpar essas sensações de dor e de trauma. Eu vou deixar o link aqui para você ver. Eu gosto de ouvir a Beth Russo, indico o canal dela para você ir procurar, saber o que é Ho'oponopono. Ouça os vídeos dela, ouça ali os relatos que ela traz, é bem interessante. E faz quase 2 anos que eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu conheci e aí eu fiz uma vez as 108 repetições, que é você fala seu nome e em seguida você fala abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu comecei a fazer, né? Então eu falo Stephanie, abençoada, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu repito 108 vezes todos os dias o Ho'oponopono mágico assim que eu abro os olhos. Então eu nem saio da cama, eu já faço essa prática do Ho'oponopono. E desde o primeiro dia que eu fiz, eu já me senti muito bem. Tipo, eu tava com um sentimento no meu coração, e eu lembro que eu fiz, e logo limpou aquilo ali, aquele peso, algumas culpas, sabe? Me conectou a vibrações muito altas, que eu acredito que é a vibração de Deus. Eu vejo Deus como uma vibração, como a maior vibração, como a vibração mais pura. Por isso que eu não acredito que Deus age com medo e com a manipulação e culpa. Porque para ele agir com a manipulação e culpa e medo, ele precisa vibrar nesse baixo, né? Tem até a escala Hawkins que nos mostra assim, sentimento, energia,
Sentimento e energia, né? O que eu sinto, qual é aquela frequência daquilo que eu tô sentindo. E eu acredito que Deus não tem como ele te jogar na culpa, no medo, na vergonha, se ele tá no amor, na gratidão, na luz. Então, eu vejo Deus dessa forma hoje, que ele age por meio do amor, da luz, da gratidão, da conexão. E o Ho'oponopono, ele nos eleva vibracionalmente, falando e espiritualmente, né? Porque nós somos energia. Então, a minha espiritualidade hoje está conectada muito com a minha energia, com o que eu sinto, com o que eu manifesto e como eu sinto Deus comigo. Então, eu tenho um ritual de manhã, é parecido com aquele milagre da manhã, mas eu não acordo às 5 da manhã, mas o ritual em si, ele me ajuda a ser como um ponto de energia, de entrada de energia, né? Então, no nosso dia a dia, a gente vai sentir que nossa energia sempre tá saindo, a gente sempre tá se doando, vem trabalho, filho, e a gente sempre tá soltando energia. Então, os meus pontos de entrada de energia hoje são o Ho'oponopono, leitura, eu escrevo, né? Eu tenho um diário, eu gosto de escrever no meu diário. Fazer exercício físico é um ponto importante de energia. Quando eu me alimento bem, eu me sinto mais energizada. Quando eu faço exercício, eu me sinto mais energizada. Ontem, inclusive, eu fui numa cachoeira e fiquei ali. Então, estar conectada com a natureza também é um ponto de energia para mim. E eu tenho esses pontos de entrada hoje, que é o que eu citei aqui. Então, durante a manhã, quando a gente acorda e um pouquinho antes de dormir, é onde nós estamos mais suscetíveis a poder internalizar novas crenças. Então, assim, hoje eu vejo que Deus que é o todo. Deus age na vida das pessoas que são membros da Igreja Mórmon, na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Sim, ele age, porque ele é o todo. Assim como ele age para aquelas pessoas que são da Igreja Presbiteriana Renovada, Cristã do Brasil, sim, porque ele é o todo. Deus, ele age na pessoa que não acredita nele, sim, porque ele é o todo. Ele está em cada um de nós. Ele não é o que eu, ao meu ver, esse ser tão egoísta que as pessoas pregam por aí, né? Que é do tipo, se você não acreditar em mim, eu vou te jogar no fogo do inferno. Vocês acham mesmo, gente? É só olhar para vocês mesmo. Eu, como ser humano, não teria coragem de fazer isso com outra pessoa, porque Deus, que é o amor, o puro amor, ele teria coragem de fazer isso com alguém? Não tem, para mim não faz o menor sentido. Isso é totalmente uma construção humana de como o próprio ser humano encontrou para controlar o outro de acordo com as suas próprias visões e necessidades. Por isso, quando falam assim, ah, tu vai para as trevas exteriores, né? Tu sabe que o que acontece com a vida de alguém que deixa a igreja. Gente, como que vocês acreditam que alguém que vibra o bem, que faz o bem, que exerce a gratidão, que sai desse estado de escassez, vitimismo, de culpa, como é que vocês acham que essa pessoa que vive uma vida plena, abundante, no final vai ser jogada num lugar para queimar com os anjos do inferno para toda a eternidade, sabe? Que Deus é esse que vocês acreditam? Que Deus é esse que vocês acreditam? Reflitam. Realmente eu acredito num Deus desse? Eu não acredito que nesse Deus, sabe? Já estudei muito conteúdo ateu, coisas também que eu acho que fazem sentido, mas eu acho que Deus é além do estudo. Eu acho que o Deus que eu sinto, ele é mais para ser sentido do que uma coisa para ser estudada de fato. Porque tem coisas que são inexplicáveis, né? E o ser humano ele quer colocar Deus numa caixinha aqui e dizer que olha, ele só vai agir aqui, aqui, aqui e aqui, né? E não, Deus é o todo, ele vai agir de todas as formas na vida de todas as pessoas, na minha, na sua. E ele é o todo que está em tudo, é assim que eu o vejo hoje. E é assim que eu me conecto com ele, com essa energia maior do que eu. Não acredito que ele vive lá em Kolob, não acredito que ele tá com uma roupa branca, iluminada, que tá supervisionando, eu tava fazendo os seres humanos de marionete. Não creio nisso, não creio mesmo. Mas esse era o vídeo de hoje, esse era o bate-papo que eu queria trazer. Eu sei como é difícil a gente ressignificar muitas coisas,
Mas é possível, é super possível a gente se ressignificar, a gente ter uma vida espiritual sem precisar mostrar para ninguém, entendeu? A nossa espiritualidade, ninguém precisa aprovar que você é espiritual, ninguém precisa te entrevistar para falar, ai, você é uma pessoa, né, espiritual, fez o progresso pessoal, que bom, ó, tá com o medalhão aí das moças, né? Olha como ela é espiritual. Não é isso, né? Tá dentro da gente, a nossa espiritualidade, conexão, e isso é algo muito particular. Talvez o que eu falei aqui sirva pra mim, talvez não sirva pra você, e tá tudo certo. Acho que você tem que buscar aquilo que você sente, aquilo que você deseja. Se você sente que é o momento de estar na igreja nos últimos dias, continue. É as suas necessidades no momento. Talvez você vai continuar para a sua vida inteira. Talvez você fale, não, amanhã deu para mim. E o que eu quero aqui não é dizer que a minha verdade é absoluta, como eu falei no começo do vídeo. É mostrar que há um caminho do meio para a gente seguir, sabe? Não quer dizer que ao sair da igreja sua vida vai se tornar um inferno, que você vai se tornar uma pessoa ruim, que nunca que vai deixar de sentir Deus. Então, foi assim que eu reconstruí a minha espiritualidade. Hoje o meu pilar espiritual, ele tá em volta disso que eu comentei aqui, muito mais, né? Mas para o vídeo não ficar tão longo assim, em outro momento eu quero falar, me aprofundar um pouco mais sobre isso. Ai, pessoal, acho que é isso. Então, por isso assim, não deixa o medo te dominar, porque essa não é a vibração de Deus, né? A vibração de Deus é a do amor, é a da gratidão, é a da luz. E é isso. Tendo este livro aqui para vocês lerem, Como se tornar sobrenatural. Acredito que deve ter áudio book aqui no YouTube. E se inscrevam aqui no canal para me darem aquela forcinha, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.